Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Quinta Teológica. Toda quinta-feira estamos aqui às 20 horas, aqui pelo canal da Igreja Batista em Morada de Camburi, para estudarmos a Bíblia, estudarmos a teologia da Palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Deus quer que seu povo cresça em conhecimento. Deus quer que nós tenhamos uma educação bíblico-teológica saudável. Deus quer que seus filhos amadureçam, que eles adultizem sua fé e tornem sua espiritualidade saudável. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre estamos aqui toda quinta-feira na nossa Quinta Teológica, oferecida esse espaço de educação bíblico-teológica oferecido pela Igreja Batista Morada de Camburi, aqui na cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo. Eu sou o pastor Oséias, pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi, e eu quero te receber com muito carinho, com muito amor. Não esquece, dê seu like, faça seu comentário. Quanto mais like vocês dão, mais esse vídeo pode estar acessível a muita gente no Brasil e fora do Brasil. Se inscreva em nossos canais aqui no canal IB Morada aqui do YouTube, como também IB Morada no Instagram. Se inscreva em nossas redes sociais. Então, é um grande prazer para mim ter vocês aqui para o nosso estudo de hoje. Vamos direto ao ponto. Estamos estudando a série Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos iremos estudar versículo a versículo, fazendo comentários, esboçando aqui algumas lições. A nossa ideia é oferecermos a você uma educação bíblico-teológica profunda para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já começamos há 2 semanas esse estudo sobre o Sermão da Montanha e hoje nós vamos nos ater a um versículo. É o versículo 3 do capítulo 5. Abra aí sua Bíblia, acesse esse texto em sua Bíblia, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a pergunta é: o que significa ser pobre de espírito? A palavra grega que aparece é pitochoi, como também a palavra pneuma, pitochoi, diz respeito ao que a gente chama de pobreza, de pobre, na língua portuguesa, e a palavra pneuma tem a ver com espírito, vento, ou seja, bem-aventurados os que são pobres de espírito, são pobres em espírito, como alguns assim preferem. E o que significaria, bem assim, de forma introdutória, essa pobreza espiritual? Porque que tipo de pobreza, de fato, para Jesus representa uma bem-aventurança? Porque Jesus está falando sobre felizes são os pobres de espírito. Mas que tipo de pobre é esse que é feliz? É feliz porque não tem nada? É feliz porque nasceu pobre, vai viver pobre, vai morrer pobre? A pobreza em si tem alguma virtude? Será que a pobreza pode ser mistificada, sacralizada, como alguns assim concebem a pobreza? Mas a verdade, pitochoi, pobre, pneuma, espírito, vento. Introdutoriamente eu já posso dizer que é a vida e a moralidade que são oriundas de Deus. Ou seja, você só está vivo porque Deus soprou em você a vida, o pneuma, o vento que te dá essa vitalidade. Enquanto isso, pobreza traz a ideia de que, do ponto de vista espiritual, você é moralmente falido. Nós não ficamos diante de Deus de pé se não fosse o efeito produzido pela graça de Deus. Daqui a pouco a gente vai entender melhor esse pitochoi, esse pneuma, essa pobreza espiritual. O que significa quando Jesus disse bem-aventurados, felizes, afortunados são os pobres de espírito. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui nesse nosso estudo é que nós não podemos mistificar a pobreza como assim foi feito na Idade Média, um período histórico muito importante para a nossa cristandade. Há toda uma história do desenvolvimento desse conceito ou de como a pobreza era concebida pelos religiosos, pelos teólogos, pelos estudiosos que estavam ali elaborando teologicamente alguma coisa sobre pobreza nesse recorte histórico chamado Idade Média.
para os nossos irmãos e irmãs da Idade Média, a pobreza era como se fosse uma elevada virtude, ou seja, quanto mais pobre você se torna, mais você se tornaria uma pessoa virtuosamente nobre. Então, a pobreza em si é como se ela fosse entendida como uma coisa divina, uma coisa que aperfeiçoava a vida, uma coisa que fazia o ser humano evoluir, faria o ser humano se tornar até mais espiritual, porque a pobreza recebeu esse significado, recebeu esse peso, ela recebeu essa ideia de que ela tinha uma força espiritual em si mesma. Mas será que Jesus está tentando falar sobre pobreza, essa pobreza que leva muita gente a não ter nada na vida e a sofrer tanto? E aí a gente tem que olhar para Jesus como um grande judeu que, quando está falando de pobreza, está na cabeça de Jesus e está no imaginário de quem está ouvindo Jesus as 4 possíveis compreensões da pobreza que vem do Antigo Testamento. A primeira forma de entender a pobreza no Antigo Testamento é que, para muitos que viviam no Antigo Testamento, pobreza nada mais era do que desdobramento da preguiça. Paulo vai dizer no Novo Testamento que quem não trabalha não deveria também comer. Esse tipo de pobreza é rechaçada pelo Antigo Testamento, porque a pessoa se torna pobre porque ela não quer trabalhar. Ela se torna pobre porque não quer ralar, não quer levantar cedo, não quer botar para quebrar na vida. Esse tipo de pobreza, ela não será objeto da compaixão de Deus, porque ela é resultado da preguiça do ser humano. Um outro tipo de pobreza que é entendida e concebida pelo Antigo Testamento é a pobreza como resultado e desdobramento de alguma catástrofe que deixou suas vítimas para trás. É tipo um agricultor que regou a terra, ele semeou nessa terra e perto da colheita veio aí um tsunami, veio aí um tornado, veio uma chuva em dose cavalar e acabou com a sua semeadura, acabou com a sua plantação, comprometendo em absoluto a sua colheita. Se esse agricultor ficou pobre por causa de uma catástrofe, esse agricultor se tornará objeto da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque não foi culpa dele estar pobre, estar naquela condição de pobreza, porque ele foi atingido, foi vítima de uma catástrofe. É uma pessoa que sofre um acidente e, por causa disso, todas as suas competências corpóreas ficam comprometidas e essa pessoa não pode mais trabalhar e, por isso, ela acabou se empobrecendo. Essa pessoa tem que ser objeto da nossa graça e da nossa compaixão. Mas o terceiro tipo de pobreza que o Antigo Testamento concebe é a pobreza que é resultado da exploração econômica. Gente que é pobre porque foi explorada economicamente, que é o que mais a gente vê no Brasil e no mundo afora. Muita gente passando fome por conta de muita gente que retém para si toda a riqueza e não entende que a sua própria riqueza acumulada é também sinal do empobrecimento de milhões, e a Bíblia condena esse tipo de riqueza. A riqueza que é resultado de exploração econômica, deixando para trás famílias inteiras padecendo na miséria absoluta. Então, esse pobre, ele será objeto da justiça social que Deus, ele exige que os seus filhos pratiquem para que essa pessoa explorada economicamente tenha também a chance de ter uma vida mais saudável desse mundo. Mas existe um quarto tipo de pobreza que o Antigo Testamento concebe, que é a pobreza como fruto de uma vocação. Ou seja, quando Jesus vai dizer lá adiante também nas bem-aventuranças que bem-aventurados que lutam e morrem por causa da justiça, é porque quando você assume a vocação de lutar pelos valores do reino de Deus, não se engane, que por você estar lutando por aquilo que agrada o coração de Deus, você pode se empobrecer como resultado da sua própria obediência, como resultado da sua própria fidelidade aos valores do reino de Deus. Então, essa pobreza, ela é concebida como uma vocação. Quanto mais você assume a sua vocação de cumprir sua missão, a sua vocação de ser um atalaia da justiça, a sua vocação de ser um luzeiro nesse mundo, a sua vocação de ser alguém que dissemina os valores do reino de Deus, quando você assume essa postura, isso também pode te empobrecer. A Bíblia vai chamar essa pobreza de vocação espiritual. E aí a gente precisa entender que o que está acontecendo aqui é que, segundo a luz do Antigo Testamento, ser pobre
antes, logo de primeira mão, era simplesmente necessitar de coisas materiais. Mas com o passar do tempo, a própria pobreza, ela passou a ter implicações espirituais. Ou seja, aquilo que dizia respeito apenas à possibilidade da pessoa não ter nada para sobreviver, por isso ela era rotulada de pobre, agora a pobreza, ela recebe essa significação espiritual. A partir de toda uma evolução do pensar sobre a pobreza, agora a pobreza tem implicações espirituais. É por isso que quando você lê o texto à luz do hebraico, Jesus, quando a gente lê esse texto no português, sendo que esse texto é resultado da tradução grega da Septuaginta, mas Jesus não está falando em grego, Jesus está falando em hebraico ou até mesmo em aramaico. E lá, diante da exegese, a partir da língua hebraica, essa expressão que sai da boca de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, afortunados, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque ser pobre de espírito é ser como aqueles que têm na consciência pacificada de sua miséria e de seu nada, e a partir dessa consciência, eles herdam a mais eminente das graças divinas. Ou seja, quanto mais eu me conscientizo da minha absoluta miserabilidade e reconheço que eu sou um nada, absolutamente um nada diante de Deus, é a partir desse momento e desse intencional empobrecimento de mim mesmo, do meu ego, do meu eu, é que eu herdo, eu começo a possuir a mais eminente das graças de Deus. E o que é a mais eminente das graças divinas? É você ter acesso ao reino de Deus, é você ser um filho de Deus, é você se tornar um discípulo de Jesus, é você ser um grande propagador dos valores do reino de Deus. E à medida que eu me empobreço de uma lógica mundana, me empobreço dos valores que regem, norteiam e capitaneam o mundo, quanto mais eu me esvazio de um jeito de viver que muitas vezes me ensoberbece e me torna ensimesmado. E à medida que eu tenho essa minha consciência pacificada e tenho plena convicção da minha absoluta miserabilidade e que diante de Deus eu não sou nada, é nesse momento que acontece o verdadeiro esvaziamento. E nesse lugar que foi esvaziado, o sopro divino chega. O sopro divino começa a fazer parte na vida dessa pessoa. Ou seja, à medida que eu me empobreço, eu me encho, eu me enriqueço. À medida que eu me torno pobre de mim mesmo, à medida que eu me esvazio de mim mesmo, é nesse momento que esse mesmo empobrecido se torna enriquecido, porque começa a possuir o reino de Deus, possuir a graça de Deus e ter o sopro de Deus em sua própria vida. Tem razão, porque pobreza de espírito nada mais é do que reconhecer nossa absoluta falência espiritual. Quem já viu suas empresas falirem sabe o que significa passar por falência. É um momento de dor, de decepção, de frustração, e muitas vezes é isso que o evangelho quer gerar na gente. Essa sensação de que o evangelho frustra determinadas expectativas para que a gente admita que nós não somos nada diante de Deus. Que sem Deus a nossa vida não funciona, ela não acontece. Sem Deus, nossa vida ela não tem brilho, ela é insossa, insípida. E quanto mais você confia em si mesmo, quanto mais você depende de si mesmo, quanto mais você se torna escravo e refém do seu próprio ego, quanto mais você gravita em torno de si, achando que é possível você fazer carreira solo sem Deus nesse mundo, é nesse momento que você se arrebenta, que você se lasca, você se estribucha, você vai em direção inexoravelmente ao abismo. Mas quando você reconhece a sua falência espiritual, você entende aquilo que Agostinho, o grande teólogo do século IV, uma certa vez disse, que pobreza de espírito nada mais consiste naquilo que ele chamaria de ser pobre de espírito. Tem a ver com aqueles que têm espírito que não infla. Isso é ser pobre de espírito. Ou seja, você não se sente no direito de achar que as coisas acontecem por causa de você. Você não se sente no direito de inflacionar-se, de deixar o seu ego ganhar uma altura ou ganhar sabe, ou ter um tamanho que ele não tem.
Os pobres de espírito é aqueles que não se permitem ter um espírito que se inflaciona e se torna Deus de si mesmo. O pobre de espírito, ele cada vez mais transita por esse caminho desse empobrecimento para que ele seja enriquecido com a graça de Deus. Então, o que Jesus está fazendo com a gente é contrariar nossas expectativas, porque a expectativa do ser humano é se tornar forte, é se tornar Deus de si mesmo, é se tornar independente, é se tornar autossuficiente. Todos nós queremos, sabe, transformar essa autonomia que é tão importante em alguma coisa que nos torna absolutamente independente de Deus, porque somos tentados a achar que há em nós mesmos a capacidade de conquistarmos ou de vencermos a vida sem a ajuda de Deus. E quando você entende que Jesus está nos gerando esse conflito, quando você entende que o evangelho ele está tentando contrariar suas expectativas, é porque você está percebendo que o reino de Deus não é dado aos pobres, não é dado aos ricos. Aliás, é dado sim aos pobres, só não é dado aos ricos. Sabe por quê? Porque riqueza aqui não tem a ver com possuir bens, entende? É isso que eu quero que você entenda. Riqueza aqui não é possuir bens. Riqueza aqui é se sentir no direito de reivindicar para si a salvação. Porque quando o reino ele é dado aos pobres e não aos ricos, os ricos aqui representam, sabe quem? Os religiosos da época de Jesus, que achavam que tinham mérito diante de Deus, que eles mereciam a salvação porque eles se esforçavam para cumprir a lei. Jesus está dizendo, olha, não, o reino de Deus é dado aos pobres, aos que admitem que não conseguem por si mesmos. O reino de Deus é dado àqueles que não podem fazer nada para comprar a salvação. O reino de Deus é dado àqueles que, por admitirem sua plena e absoluta miserabilidade, simplesmente dependem de Deus e clamam por sua graça e por sua misericórdia. É por isso que o reino de Deus é dado aos pobres de espírito, aos fracos. Não é dado aos pecadores que se acham muito bons, mas é dado aos pecadores que admitem sua extrema pecaminosidade. O reino de Deus não é dado aos soldados que querem tomá-lo por força. O reino de Deus é dado às crianças humildes. Você está percebendo que Jesus está invertendo as coisas? Jesus está contrariando nossas expectativas. Jesus está fazendo um discurso que vai na contramão, porque enquanto nesse mundo quem sobrevive é o rico, é o forte, é aquele que confia muito em si, é aquele que tem força, é aquele que tem músculo. No reino de Deus, quem sobrevive, quem é feliz, é aquele que admite sua fraqueza, que admite sua pobreza, que admite o quanto sua vida é falida e que é por isso que depende totalmente do Senhor. Tem razão, porque Jesus vai dizer que são os pobres de espírito, como os coletores de impostos e as meretrizes, são os que não podem oferecer nem realizar nada para receber a salvação, que estão entrando no reino de Deus. São os que vão possuir o reino de Deus. John Stott diz isso, porque uma certa vez Jesus disse para os religiosos, enquanto vocês não entram no reino, impede quem entra, enquanto isso as meretrizes, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores, sabe, eles estão entrando. Eles não estão entrando porque o reino de Deus aceita as pessoas de qualquer jeito. Eles estão entrando porque eles estão admitindo quem eles são. Estão admitindo que são pobres, estão admitindo que não há neles a força para que eles consigam se tornar pessoas melhores. Eles estão admitindo que precisam de mim. Enquanto vocês que são religiosos, vocês se acham tão bons e tão politicamente corretos, vocês se sentem tão competentes diante de Deus que vocês ficarão de fora e pior, por estarem de fora do reino, ainda querem impedir quem quer entrar nesse reino. Gente, quando eu boto aí ponto P.E, pobreza, tá? Espiritual. Pobreza de espírito, gente, nada mais é do que o reconhecimento total, sincero, factual, consciente e consciencioso da nossa falta de valor moral diante de Deus. É a forma mais profunda de arrependimento. Não existe maneira melhor para a gente manifestar o arrependimento do que admitirmos de que moralmente estamos falidos diante de Deus. Se Deus olhasse para nós, o que é que ele enxergaria? Já diz o Carson, um grande teólogo americano. Ele não enxergaria nada. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer.
Como é que a Bíblia diz isso e a gente ainda acha que a gente é muito bom, que as coisas acontecem por causa da gente, porque a nossa personalidade é extremamente carismática, é porque eu sou muito competente mesmo, é porque, sabe, é por isso que as coisas acontecem, porque quando eu estou, quando eu faço, quando eu realizo, isso é ignorância, isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância. Porque ser pobre de espírito é esse reconhecimento total, é estar consciente do meu, sabe, dessa minha falta de valor moral. Eu sou falido moralmente diante de Deus. E é essa falência espiritual, gente, que nos esvazia dessa justiça própria que o religioso acha que tem, dessa autoestima moral e dessa vanglória pessoal. À medida que você entende que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque eles não dependem de justiça própria, eles não dependem da autoestima moral, eles não dependem da vanglória pessoal. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele combate todo tipo de autossuficiência. O evangelho, ele não autoriza uma pregação que coloca o ser humano no lugar que ele não merece estar. Eu e você, nós não merecemos estar no palco, no pedestal. Nós não merecemos estar debaixo dos holofotes. Nós não merecemos nenhum tipo de aplauso. Nós não merecemos, porque se existe algo de bom mesmo que acontece em nós, é por causa dessa graça. Porque o mundo, gente, o mundo, a lógica mundana, ela alimenta, ela retroalimenta o ser humano dessa autoconfiança, dessa segurança pessoal. Mas a pobreza de espírito vem para quebrar isso. Vem para colocar a gente no nosso devido lugar. Por quê? Porque os humildes de espírito, eles não dependem do conhecimento que têm, eles não dependem da família que pertencem, eles não dependem das habilidades que possuem. Os pobres de espírito são aqueles que, por mais que eles reconheçam suas habilidades, suas competências, reconheçam, sabe, as virtudes, porque não é uma humildade falsa que você tem que ter a partir de agora. Não é se sentir uma lesma, não é se sentir a pior porcaria do mundo, não é isso. Mas é você estar consciente de que tudo na sua vida é por causa da graça de Deus. Sabe por quê, gente? Não há enchimento do Espírito sem primeiro haver esvaziamento. Sabe, não se pode, Martin Lloyd Jones vai dizer, não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo não tenha sido despejado. Para Deus despejar dentro de você o Espírito dele, é preciso jogar fora todo o vinho velho. Se não houver esvaziamento, não há enchimento. Se não houver pobreza de espírito, não há riqueza espiritual em você. Se não houver desinflacionamento, se não acontecer um desinflacionamento do seu eu, do seu ego, não acontecerá o aperfeiçoamento espiritual na sua vida. Eu gosto muito dessa forma de Martin Lloyd Jones entender a pobreza espiritual. Ele vai dizer que o Sermão do Monte nada mais é do que eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que ao contemplar esse monte que lhe compete subir, saiba de uma coisa, olha só, é que você não pode fazer tal coisa sozinho e que você por si mesmo é totalmente incapaz de tal façanha e que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito do Sermão da Montanha. Eu vou repetir, porque estou chegando ao final do nosso estudo. O Sermão do Monte, já diz Martin Lloyd Jones, nada mais é, eis o monte que você precisa escalar, o elevável nível até onde você deve subir. Mas a primeira coisa que você precisa entender ao contemplar esse monte que lhe compete subir é que você não pode fazer tal coisa sozinho e que você por si mesmo é totalmente incapaz de tal façanha e que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Gente, se você quer ser feliz nessa vida, a primeira coisa que você precisa aprender com Jesus é que você não tem condições em si mesmo de chegar ao pico do monte, Sermão da Montanha. É Jesus dizendo, eu tenho um esboço para você viver,
Mas para você conseguir viver tudo que eu vou te ensinar no Sermão da Montanha, a primeira coisa é olhar para a montanha e saber que nós somos incapazes de tal façanha se quisermos fazer isso sozinhos. Se não formos cheios do Espírito, se o Espírito não nos ajudar, se não dependermos de Deus, se não caminharmos com Deus, se não tivermos um relacionamento com Deus, se não admitirmos nossa plena miserabilidade e não admitirmos que nós somos fracos, não é possível chegar ao pico da montanha. E quem faz isso achando que sozinho consegue é porque não entendeu. Isso é prova inequívoca que ainda não compreendeu o espírito do Sermão do Monte. Há um monte a escalar, mas só com a ajuda do Espírito Santo, porque em nós mesmos não há essa força. E quem admite isso, bem-aventurado é, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou, comente, mande seus comentários. Se você gostou desse estudo, toda quinta-feira estamos aqui às 20 horas pelo canal IB Morada. Que Deus te abençoe, que Deus te guie. A minha oração é que Deus te faça um homem ou mulher pobre de espírito, não pobre daquilo que é real em você, mas pobre da consciência de que você se sente tão bom. Na verdade, você não é. Você tem que admitir que você depende de Deus, depende da graça, depende do amor, depende da misericórdia, depende daquilo que só o Espírito Santo pode fazer em você. Que nessa hora o Espírito de Deus transforme você numa pessoa dependente dele. É a minha oração em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.